Voltamos com o OCCast, direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas Dana-Farber. Eu sou Edilene Ribeiro e estou aqui agora com os doutores Fernando Obst, radio-oncologista, Oncoclínicas Porto Alegre, Dr. Elgi Werneck, oncologista clínico, Oncoclínicas Curitiba, e Dr. André Berger, líder nacional de urologia da Oncoclínicas. Olá, tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, nós vamos falar sobre multidisciplinaridade no tratamento do câncer geniturinário. E a primeira pergunta que eu tenho é: quais os componentes de uma equipe multidisciplinar? O que deve caracterizar esse time? Então, boa tarde. É um privilégio, uma honra a gente estar aqui, né? E vamos debater esse tema que é tão importante, né? Esse congresso é um exemplo vivo de multidisciplinaridade, né? Um exemplo vivo do que realmente a gente, trabalhando em conjunto, pode fazer para beneficiar os nossos pacientes, para elevar o nível da ciência, para a gente realmente estabelecer um nível de cuidado melhor para aquelas pessoas que a gente tanto estima. Mas vamos perguntar para o Elgi, quem que é fundamental, quem são os componentes fundamentais num time multidisciplinar? Isso é igual para todos os cânceres ou varia? André, obrigado pela pergunta, é uma honra também poder estar aqui. Eu acho que a gente começa o cuidado multidisciplinar exemplificado por essa mesa. Nós temos sentados aqui um urologista, um oncologista clínico e um radioterapeuta, que são os médicos intimamente relacionados aos pacientes que têm tumores geniturinários, e em especial tumores de bexiga, tumores de próstata, tumores renais, dentre outros. Nos parece, sem dúvida alguma, que determinadas áreas precisam de cuidados afins, como cuidados nutricionais, cuidados psicológicos, reabilitação com apoio de fisioterapia. São essas algumas das especialidades que, junto com as áreas médicas, das quais eu citei anteriormente, são fundamentais na melhoria do desfecho desses pacientes. Obviamente, André, a gente tem necessidades e demandas distintas, por exemplo, para um paciente que é submetido a uma nefrectomia parcial, quando comparado com um paciente que faz uma cistectomia radical, seguida, por exemplo, de uma neobexiga. Obviamente, o approach para esses pacientes será um pouco distinto, mas eu acho que o papel de todos esses colegas, médicos ou paramédicos, são fundamentais para que a gente otimize o desfecho desses doentes, tanto num curto quanto num longo prazo. O que você acha, Fernando? Para quem não sabe, as áreas médicas, concordo plenamente, hoje tanto equipe multidisciplinar médica quanto equipe de apoio, por exemplo, enfermagem, cuidados de psicologia, enfim, de todas as mais variadas áreas. Isso é muito importante para a assistência global do paciente. Para quem não lida com a área, as especialidades médicas, cirurgião, radioterapeuta e oncologista clínico lidam com conceitos diferentes de tratamento e que, somados, acabam trazendo um melhor resultado em qualquer circunstância para os pacientes. A pergunta do André foi se isso acontece só em urologia. Acaba acontecendo em todas as áreas, a gente está especificamente aqui falando em geniturinário, mas acontece sim, eu defendo a multidisciplinaridade em todas as áreas. E a outra pergunta, né, que também faz parte desse conceito é a equipe multidisciplinar funciona da mesma forma se os profissionais eles não estão na mesma instituição ou no mesmo sistema, ou se a gente está dentro de uma instituição do mesmo sistema, isso acaba fluindo melhor? O que vocês acham? Idealmente era para isso ser homogêneo, né? É óbvio que a gente espera que os cuidados oferecidos para qualquer paciente, independente da patologia, eles sejam de excelência, indistintamente das dificuldades logísticas sociais que esse paciente tem. Mas a gente sabe que na realidade isso não é verdade. Quanto mais próximos esses médicos e essas equipes de apoio estão, quanto mais integradas dentro da mesma unidade, dentro do mesmo espaço físico, mais fácil é a gente conseguir aplicar todos esses cuidados. Esses conceitos de Cancer Center, que mundo afora ganham corpo e que a Oncoclínicas tem protótipos em relação a isso e traz isso para o Brasil com excelência, como vanguarda, isso faz com que esses pacientes eles tenham uma jornada muito mais facilitada. Eu não tenho dúvida nenhuma que o desfecho desses pacientes será distinto daqueles pacientes que não conseguem estar dentro de uma instituição que é 100%
adequada e destinada a tratar dos pacientes. Quando a gente fala, portanto, André, quando a gente fala, o Fernando, nesse contexto, me parece que, embora no mundo ideal todos devessem receber os mesmos cuidados, a gente sabe que essa proximidade que a gente tem aqui de sentarmos juntos para discutir casos, isso faz toda a diferença para os pacientes e, infelizmente, não são todos os doentes que conseguem ter esse tipo de apoio. Concordo, acho que isso é determinante. Claro que os tratamentos não deixam de acontecer se eventualmente tu não tem todos os profissionais juntos na mesma unidade com tanta frequência, mas tu conseguir disponibilizar, tu conseguir promover esse tipo de arranjo em que os profissionais estejam muito próximos, tanto a equipe médica quanto a equipe não médica de apoio, concordo que isso acaba sendo determinante no sucesso da terapia do paciente. Deixa eu devolver a pergunta para o André. André, como que você vê isso dentro da área cirúrgica? Porque muitas das vezes esse paciente ele começa com você, começa com o urologista e ele acaba sendo encaminhado para o radioterapeuta ou para o oncologista. E muitas das vezes a definição terapêutica ela passa pelo cuidado do urologista. Você consegue ver diferenças também para esses pacientes quando são submetidos à cirurgia dentro de instituições preparadas com essas áreas afins, quando comparado com aqueles indivíduos que porventura operam em uma instituição, fazem radioterapia em uma outra instituição, em onde muitas das vezes os médicos não têm essa proximidade? Como é que cirurgicamente você vê isso? Essa é uma pergunta extremamente pertinente, né? Cada vez mais a gente caminha para diagnósticos de precisão, tratamentos de precisão. Cada vez mais a gente tem informações que podem nos guiar e guiar pacientes para um caminho ou para outro, né? Como a gente utiliza essas informações e como o paciente também percebe e entende aquelas informações vai ser determinante para isso. Então, eu sou muito fã de equipe multidisciplinar, né? Eu gosto muito daquele conceito de clínica multidisciplinar, que o paciente vem, faz exames diagnósticos, senta e discute, né, com o oncologista clínico, discute com o radio-oncologista, discute com o cirurgião, as pessoas debatem na frente do paciente. Com o Fernando eu tenho exemplos assim, inclusive virtuais, em que a gente está conectado e isso a tecnologia nos ajuda bastante. A gente está numa sala... A pandemia acelerou isso bastante. Exato, a gente está numa sala, né, o paciente está naquele ambiente virtual e estão os médicos debatendo, analisando os exames. Eu acho que é fundamental. Eu estimulo sempre os meus pacientes a buscarem né, essas alternativas, a ouvirem outras pessoas, né, até para ele ter essa perspectiva e ele participar dessa decisão de tratamento também, né? A gente pode até usar exemplos práticos, né? Vamos pegar um paciente com câncer de próstata, que é o diagnóstico que eu mais vejo, né? Eu posso atender um paciente que chega para mim desde um PSA elevado e uma ressonância talvez suspeita para câncer, talvez não, e a gente ter essa discussão se ele precisa prosseguir nesse diagnóstico até chegar um paciente multimetastático, né? Então, o grau de intensidade também de participação de equipe multidisciplinar vai variar de acordo com a apresentação inicial ou posterior desses pacientes. Deixa eu pegar uma carona no que o André falou. Me parece fundamental ressaltar aqui que a ciência ela não possui uma verdade única. Então não quer dizer que porque eu sugiro que o paciente deva receber esse tratamento, que essa verdade ela é completamente aceita pelos meus colegas que vão participar desse tratamento. Eu ia fazer essa pergunta. Eu ia perguntar justamente isso, se vocês podem ali divergir de opiniões e como lidar com isso, né? Sem dúvida alguma. Na verdade, eu peguei carona, me antecipei e agora eu vou continuar. Sem dúvida alguma, isso faz parte das nossas decisões. Os resultados de estudos, eles muitas das vezes se sobrepõem, se completam e muitas das vezes se opõem. E a gente precisa entender isso para aquele indivíduo, para aquela patologia. Eu, pessoalmente, como oncologista clínico, tenho um conceito e digo isso para os meus pacientes. O tratamento ele nunca é igual, porque nós temos duas variáveis. A doença, que nunca é igual, e o doente, que principalmente nunca é igual. Fazer um diagnóstico, porventura, como o André disse há pouco, num câncer de próstata num paciente de 70 anos, provavelmente vai trazer para aquele indivíduo um tratamento diferente do que se fosse uma doença muito semelhante num senhor de 95. E isso por si só faz com que nós tenhamos que considerar variáveis da doença, que é o que a gente fala muito, mas muito importante lembrar do doente.
e André citou anteriormente, empoderar esses pacientes para que eles participem ativamente dessas decisões é fundamental. O que você acha, Fernando? Esse room, assim, essa sala em que a gente se integra discutindo com o paciente, mais ainda, pelo menos para uma consulta de fechamento de junta médica, mas esse privilégio a gente tem, eu particularmente, eu e o Dr. André, a gente trabalha na mesma cidade, a gente tem encontros semanais em que a gente discute desde do diagnóstico, sugestões de prosseguimento de investigação até tomadas de decisão de tratamento, né? Isso é um privilégio que a gente tem. Na verdade, a gente concebe um pouco... Eu estou precisando estar lá com vocês. É bem-vindo. Né? A gente tem oncologistas brilhantes, geniais no grupo também, é muito convidado. Mas eu digo assim, a gente, por exemplo, a gente consegue mais facilmente conceber ter oncologistas e rádio numa unidade, num prédio, num cancer center, por exemplo, e a gente tem o privilégio de ter cirurgião também pré e pós tratamento, que isso não é para todas as pessoas esse privilégio. Eu tenho noção de que ter o cirurgião aceitando discutir casos confesso que eu considero para poucos, e por mais que a gente veja fisicamente rádio e oncologista clínico junto, ter o privilégio de ter cirurgião junto, para nós é um grande benefício. Quando me coloco e digo que gostaria de estar lá, só gostaria de reforçar que eu tenho os meus pares também. Sim. Só que eles não estão aqui. Seria para mim um privilégio discutir com você, mas também tenho o privilégio de discutir com outros colegas. Isso, sem dúvida alguma, fortalece as nossas decisões terapêuticas. Acho que quem ganha com isso é o paciente. Quando as três cabeças sentam e pensam aquilo ali, eu acho que aquilo fortalece a decisão que anteriormente cada um pensou. Quais são os profissionais, se a gente for montar aqui uma equipe multidisciplinar ideal, né, nesse sentido, quais são os profissionais que integram essa equipe? Então eu vou pegar para a gente discutir, né, essa pergunta que você colocou agora, que é muito importante, é um exemplo prático, né? E vou pegar o exemplo de um câncer que a gente trata, que é o câncer mais letal que tem, que é o câncer de bexiga, né? Uhum. Então, ali, nesse exemplo, a gente realmente precisa de um time multidisciplinar que excede, né, esses três profissionais que estão aqui, né? Vai precisar, assim, como o Elge falou no início, o paciente precisa de apoio psicológico, a gente vai discutir por que disso, precisa de apoio nutricional, precisa de apoio educacional, precisa de um plano para tratamento dentro do hospital, precisa de um plano estrito de acompanhamento pós-alta também. Por quê? Né? Porque se essas coisas não acontecerem no tempo correto, não acontecerem da maneira correta, isso vai impactar de maneira que vai ser extremamente impactante para o paciente. Seja ter uma complicação grave, né, que vai estar associada a uma cirurgia, que é uma cirurgia grande, a gente vai comentar, seja associada a uma comorbidade que ele já tem, né, ou isso pode impactar inclusive na morte do paciente, né? Então, tem lugares aqui no Brasil que 100% dos pacientes que é operado para câncer de bexiga acabam morrendo, né? Lugares do SUS. É uma realidade que é bastante cruel, né? E claramente a literatura demonstra que se esses pacientes forem avaliados em equipe multidisciplinar, em instituição que tem expertise, não fazendo cirurgias, mas tratando pacientes complexos, esses desfechos mudam radicalmente, né? Então, esse é um exemplo que a gente precisa, assim, do cirurgião que vai fazer o diagnóstico, né? Vai precisar de uma boa imagem, que sempre tem que ser estudada, né? E vai nos auxiliar no tipo de tratamento que vai ser proposto para esse paciente. A gente tem que ter celeridade para fazer tratamento sistêmico, né? Os pacientes que vão ter a bexiga removida, eles se beneficiam na sua vasta maioria de tratamento sistêmico anterior ao tratamento. Mas esse paciente vai precisar estar bem nutrido, né? Vai precisar estar bem hidratado. Esse paciente talvez tenha uma alternativa de manter sua bexiga, né? E daí isso vai ter que ser discutido, né? Será que a gente pode oferecer para esse paciente um protocolo de quimio, radioterapia, né? Será que é viável nesse caso? Como é que vai ser o acompanhamento depois? O que o paciente vai esperar, né? Setar bem essas expectativas, manter essa informação em fluxo contínuo é super importante para desfechos bons, né? Isso é fundamental, a gente ter realmente essa equipe multidisciplinar integrada. Eu complementaria que a gente tem o privilégio, por exemplo, você perguntou qual profissional a mais, a gente tem, por exemplo, semanalmente a gente tem médicos nucleares, né, que interpretam, a gente usa muito PET scan para
definição de tratamento, e muitas vezes a gente tem uma certa... a gente depende daquela definição, e ter também radiologistas experientes em abdômen, e ter também médicos nucleares que interpretam esses exames e abrir o exame numa mesma tela, mesmo que esteja remotamente, porque eles não conseguem sair da unidade deles lá próximo aos equipamentos. Isso é fundamental. E outra questão é da importância do concierge também, para dar essa celeridade que o Dr. André falou, para manter essa linha e para acelerar essa linha de cuidado. Também acho que o concierge entra nesses preceitos aí de aceleração do tratamento. Então, para você ter, desculpa, só para a questão do timing, né? Desde o diagnóstico do câncer de bexiga músculo invasivo, né? Se o paciente demora mais do que 8 semanas para entrar em alguma linha de tratamento, isso vai impactar negativamente na sobrevida desse paciente. Então, é importante a gente ter o time das coisas acontecerem na celeridade necessária. Só aproveitar essa carona, acho que a gente tem mais uma especialidade que a gente acabou não citando, e é o papel do patologista. O patologista é fundamental, a gente ter certeza daquele laudo que a gente tem. A gente sabe que essas doenças, elas diferem entre si, e isso dá muita informação, inclusive sobre a celeridade que eu preciso ter, o Dr. André precisa ter, o tipo de abordagem que o Fernando precisa ter. Mas o que eu gostaria de aproveitar aqui, o André deixou muito claro a complexidade dos casos. Quantos profissionais precisam estar rodando a mesma alavanca para que o desfecho final, que é a recuperação e a cura daquele paciente, possa ser oferecido. Nesse meio tempo, é fundamental a gente entender que todos eles, quanto mais próximos estiverem entre si, melhor esses desfechos. E daí, essa proximidade, estar dentro de um núcleo multidisciplinar, faz toda a diferença. Pensa comigo um paciente, porventura, que foi operado pelo André, que não é um colega do Elge, fazendo quimioterapia com Elge, que não é amigo do Fernando, e sendo submetido à radioterapia com o Fernando, que não é amigo do André. Enfim, ele tem, esse paciente, 3 médicos de referência. No momento quando, porventura, ele tem uma complicação, esse paciente teve um quadro febril, está com muita dor, tem uma dor, aonde ele busca? Qual a referência? Nesse meio tempo, talvez ele caia num pronto de socorro, sem referência de nenhum de nós, e um quarto médico, com a melhor das intenções, vai tomar uma conduta que é completamente díspare daquelas que a gente tinha pensado. Sim. Resumo da história: a proximidade desses profissionais, que passam inicialmente pelos médicos, mas por todas essas outras áreas que o André trouxe, é fundamental no que nós vamos ter como resultado final. Isso é quase que uma linha de produção, desde o insumo, como os profissionais nessa produção fazem, até a entrega do produto final numa gôndola, ela depende dessa jornada. E essa jornada passa por todos esses profissionais. Precisa estar conectada, né? E quando você fala sobre também ter uma estrutura educacional para o paciente e incluir ele na tomada de decisões também, eu fico me perguntando se também fazer um trabalho de informação com esse paciente ajuda também muito psicologicamente, emocionalmente, ele nessas... aceitar decisões, aceitar novas terapias, tratamentos, enfim, o quanto a informação para o paciente é importante. E eu falo porque eu não sou médica, mas conversando com vocês, a impressão é um olhar totalmente diferente, assim, né? Quem é leigo e tem a informação muda completamente o cenário sobre a doença. Vocês acreditam que isso possa acontecer com o paciente também? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. O diagnóstico de um problema de saúde, o diagnóstico de câncer é uma coisa impactante, né? Uhum. Então, por vezes, né, na primeira sessão em que a gente está discutindo o diagnóstico, o potencial tratamento, o paciente está ouvindo tudo, né? A pessoa que está passando a informação vai estar com a melhor das intenções, dando a melhor explicação, mas por vezes, né, muita daquela informação ela vai bater e não vai ser registrada, né? Porque a pessoa está impactada pelo diagnóstico. O que vai acontecer daqui para frente, né? Uhum. Então, reforçar, né, essa questão educacional, prover o paciente de vídeos explicativos, prover o paciente de materiais escritos, né? Dar a oportunidade, né, do paciente consultar com outros profissionais que são especialistas na área também, porque aquelas perguntas elas vão talvez voltar, né? Vão voltar porque o paciente ficou com dúvida, vão voltar porque ele esqueceu do que foi falado, né? Uhum. Então aí entra muito a importância do time multidisciplinar,
né, se essas coisas já são debatidas entre os médicos, né, essas informações que foram passadas, né, teoricamente já estão circuladas entre o time multidisciplinar também. A gente sabe mais como amparar os pacientes. Né, então é fundamental que a educação aconteça e aconteça de maneira continuada. E voltando ao exemplo do paciente com câncer de bexiga, né, imagina a mudança de perspectiva que tem. Olha, eu preciso tirar minha bexiga. O quão impactante isso é? Né? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que se faz uma nova bexiga? Né? Como é que a gente instrui o paciente? Como é que ele vai escolher se ele vai querer uma nova bexiga ou vai querer usar uma bolsinha? Né? Ele tem que entender como isso funciona. Né? Como é que ele vai entender o impacto de uma quimioterapia neoadjuvante? Né? Como se preparar para isso? São vários aspectos. O diagnóstico já é muito impactante, né? Quanto mais próxima e alinhada estiver a equipe para passar as decisões para o paciente, sem dúvida nenhuma, já é um momento ímpar na vida do paciente, impactante, que pode ser determinante dali para frente, não só em termos de tempo, mas de tempo de vida, mas também impactos que depois do tratamento vão influenciar na vida do paciente. Sem dúvida nenhuma, a proximidade e o alinhamento da equipe vai dar mais segurança para o paciente. Aspectos culturais atribuem ao câncer e ao diagnóstico a ele relacionado uma percepção de morte. Talvez isso dê todo o peso que o André trouxe de uma primeira consulta de resistência, de negação ou de falta de percepção. Sim. Realmente ele não consegue entender e à medida em que o tempo passa ele consegue absorver isso um pouco mais, positivo ou negativamente. Enfim, do ponto de vista leigo, é como se a ficha começasse a cair. A gente precisa de um apoio, por exemplo, nesse caso psicológico, para que nós consigamos construir nele um enfrentamento e não uma desistência por medo. E isso, muitas das vezes, nós somos incapazes de fazer sozinho. A gente depende do apoio, nesse caso psicológico. Só gostaria de lembrar uma outra cena de que os efeitos adversos, as condutas, as modalidades terapêuticas conduzidas pelo cirurgião são distintas do oncologista clínico. Consequentemente, os efeitos colaterais em nada se relacionam Também do radioterapeuta da mesma forma. Isso reforço dos parabéns para o André. É uma educação que precisa ser iniciada precocemente e tem que ser contínua, porque cada um dos passos desse processo terão efeitos colaterais distintos, impactos diferentes, e ele precisa em cada momento entender o desfecho que aquela conduta vai ter na vida dele. Algum cuidado que vocês acham importante, né, um ponto de atenção nessa conexão multidisciplinar? Algum cuidado que vocês considerem relevante? Tem vários, né? Tem vários cuidados que são importantes. Primeiro, colher todas as informações que estão necessárias para um diagnóstico de precisão, e isso vai levar a um plano terapêutico de precisão para aquele paciente, né? Ouvir o paciente é fundamental também, né? Para o paciente poder participar da decisão, para ele entender o que vai acontecer, né? Enfim, né? Tá preparado para o que vem pela frente. E fundamentalmente, né? Além dos aspectos técnicos, né? Que são discutidos e são explicados e explicitados, o paciente perceber que ele está sendo tratado como uma pessoa da família, né? O paciente precisa do acolhimento, precisa. Então, essas são as coisas básicas e fundamentais, né? Usar todo o nosso conhecimento para obter as informações necessárias, conseguir educar o paciente, conseguir chegar no melhor plano terapêutico e também amparar esse paciente ao longo de toda essa jornada, ao longo de toda essa linha de cuidado. Perfeito. Bom, nós já estamos chegando nos minutos finais, conversa boa, dura, passa que a gente nem percebe, né? É verdade. Então, eu gostaria das considerações finais de vocês. Então, eu queria fundamentalmente agradecer a oportunidade. Esse tipo de discussão realmente engrandece, né, o evento, nos deixa super empolgados, nos traz ideias novas, né, para a gente poder trabalhar em grupo, em equipe multidisciplinar, para ajudar cada vez mais nossos pacientes. Reforço o meu agradecimento, parabenizo o Instituto, parabenizo a Oncoclínicas por essas iniciativas. Nós acabamos de sair, nós três, de uma mesa multidisciplinar do tratamento de câncer de bexiga.
Então, é um exemplo vivo do que a Oncoclínicas está se propondo a fazer, com o objetivo principal de oferecer para os pacientes o melhor dos desfechos. Sempre dando a esse paciente, e aí é uma das conclusões que eu quero deixar, a capacidade de entendimento e de participação no seu tratamento. A nossa expertise em relação a tratar dessas doenças precisa levar em consideração, e assim todos nós fazemos, os desejos que o paciente tem para a vida dele a partir daquele momento tão difícil. Esse trabalho em conjunto, ele empodera o doente, empodera o nosso paciente e faz com que as decisões em conjunto sejam muito mais assertivas e próximas daquilo que o paciente deseja. Perfeito, doutor. Considero, parabenizo também o Grupo Oncoclínicas pelo nível de excelência. É só a gente entrar nas salas de especialidades que a gente vai presenciar e vai vivenciar esse tipo de experiência multidisciplinar em todas as mesas, em todas as especialidades. Aqui a gente está falando em higiene urinária, mas se vê nas outras salas também multiespecialidades discutindo casos e integrando e alinhando, e isso, quem se beneficia disso é o paciente. Essa constituição do Grupo Oncoclínicas de Cancer Centers, por exemplo, à medida que aproxima os profissionais para que estejam nesse fórum semelhante ao nosso aqui, só traz benefícios e melhores resultados para os pacientes. Muito obrigada. Por hoje ficamos por aqui. Amanhã o OCCast volta e vamos falar sobre câncer de mama e câncer de pulmão. Fiquem ligados e até amanhã.